Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Tela Viva, e a gente está de volta com mais um Tela Viva em Foco, o nosso programa de entrevistas em que a gente sempre traz temas importantes do mercado audiovisual. E hoje a gente vai falar de canais FAST, a realidade desse novo mercado que está se desenvolvendo. Para quem não é familiarizado com o tema, está chegando aqui pela primeira vez. FAST é um conceito que é o de Free Ad Supported Streaming TV, ou seja, são canais lineares distribuídos por streaming, bancados por publicidade ou monetizados por publicidade, numa explicação aí bastante simplista, mas basicamente é um conceito que está revolucionando a indústria audiovisual, está revolucionando o mercado de distribuição de conteúdos, abrindo muitas oportunidades, novos canais surgindo a cada dia, novos investimentos sendo realizados, novas produções acontecendo, muito conteúdo de acervo, muito conteúdo de bibliotecas que está sendo reaproveitado agora e que consegue ter uma nova vida dentro desse conceito. Um dos principais atores desse movimento que o mercado está vivendo é a Samsung TV Plus. A Samsung é uma plataforma de streaming gratuita da Samsung, protagonista já desse movimento desde os seus passos iniciais, já no Brasil há praticamente 4 anos, mas já há 2 anos já trabalhando esse conceito de FAST de uma maneira bastante intensiva e bastante próxima do mercado. E aí, para conversar um pouco sobre isso, eu convidei aqui para estar conosco nesse episódio do Tela Viva em Foco, a Aline Jabbour, que é diretora de desenvolvimento de negócios e serviços para a América Latina da Samsung TV Plus. Aline, obrigado mais uma vez pela parceria para a gente produzir esse conteúdo e pela participação de vocês nesse nosso programa. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Samuel. É sempre uma delícia e um prazer falar do FAST. Pois é um assunto que a gente parece que explora, e mesmo assim fica faltando tema, fica faltando assunto para a gente aprofundar. E acho que talvez a gente possa começar esse nosso bate-papo justamente trazendo aquilo que é a grande novidade, né, do mais recente aí do mercado de FAST, que foi tudo que aconteceu no período das Olimpíadas, né? A gente teve os Jogos Olímpicos de Paris transmitido de maneira intensiva pelo streaming. A gente teve um movimento muito interessante de migração das audiências para a internet, e vocês, né, como vocês estão ali na ponta de medição de tudo que está acontecendo, eu costumo dizer que talvez a Samsung hoje seja a principal plataforma aí para a gente poder ter uma ideia do que as pessoas estão assistindo na televisão. Afinal de contas, são acho que 19 milhões de dispositivos conectados, me corrija se eu estiver errado. O que vocês viram? O que os números contaram para a gente aí durante esse período e durante esse movimento dos Jogos Olímpicos? Sim, Samuel, você está completamente certo, são 19 milhões, e isso coloca a Samsung numa posição privilegiada, né, de conhecer o comportamento do consumidor. E num evento assim, né, tão grandioso quanto as Olimpíadas, onde a audiência está toda conectada, isso torna muito mais profundo as nossas análises, né? Então, das 19 milhões de TVs conectadas, a gente computou 10 milhões que assistiram a algum jogo das Olimpíadas. Se a gente pensar que 10 milhões, mais ou menos 60% dos domicílios tem entre 3 e 4 pessoas, assim, você pode multiplicar isso daí, como foi o alcance da audiência numa Smart TV. Em termos de horas, foram 110 milhões de horas assistindo as Olimpíadas. A Samsung é um hub de entretenimento, né? Então, esse número, ele corresponde tanto às TVs abertas, né, a TV tradicional, a TV aberta, a TV paga o acesso ao streaming. Então, realmente é um número impressionante. A gente teve, eu achei super interessante ver quais foram os esportes mais assistidos, né, e o vôlei feminino foi um dos esportes mais assistidos, em segundo lugar o futebol, depois a ginástica, o judô. Então, assim, é muito interessante a gente conseguir olhar bem a fundo de como o comportamento foi num evento tão grandioso quanto as Olimpíadas. Esse número que você colocou é pessoas que assistiram por alguma plataforma de streaming, quer dizer, tem também as pessoas que assistiram por canais pagos na TV aberta, que também assistiram não foi só por streaming, esse número também engloba a TV aberta, a TV paga, tá, engloba todo mundo que assistiu através das nossas Smart TVs. Foram 10 milhões de dispositivos assistindo a um jogo, 110 milhões de horas
ali ligado nas Olimpíadas. Ou seja, só prova aquilo que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais tarde, que assim, a importância desses eventos que têm uma grande mobilização social, né, que as pessoas se envolvem coletivamente. Mas queria falar um pouquinho das parcerias que vocês têm nessa área, e uma das que vocês lançaram um pouco antes dos Jogos Olímpicos foi a parceria com a Cazé TV, né, que talvez tenha sido aí uma das grandes novidades aí desse período. Como é que foi o desempenho desses canais da Cazé, que estão incluídos ali no Samsung TV Plus, e o que essa parceria tem resultado aí para vocês em termos de audiência, em termos de comportamento do consumidor? Sim, a Cazé TV foi a protagonista, né, das Olimpíadas no nosso país. E na Samsung TV Plus não foi diferente. Então, a gente conseguiu perceber alguns números que a gente nunca tinha visto, né? A gente conseguiu bater recordes globais. A gente tem ali um senso de competitividade, né? Então, quando a gente bate um número, principalmente nos Estados Unidos, isso vira que assim um motivo de festa. Então, a gente teve o dia com o maior tempo assistido na história da Samsung, né? Mais do que os Estados Unidos, que foi na medalha de prata do futebol feminino. Foi no dia 10 de agosto, se eu não me engano. Então, esse dia foi um marco global, foi um recorde que a Samsung do Brasil bateu em tempo assistido. Foram mais de 1,5 milhão de horas no canal Cazé TV, no Samsung TV Plus. Então, isso para a gente é um marco que prova, né, o que a gente teve fomos muito felizes com essa parceria, né, prova que a gente teve não só uma decisão certa, né, na hora da gente se atrelar, mas prova muito como a TV Plus ela pode ser isso, ela pode democratizar de graça um conteúdo, seja ele de um evento tão grandioso quanto as Olimpíadas, né? A gente não está falando mais do FAST como um repositório de conteúdo antigo, né, como uma biblioteca. A gente está falando do FAST dentro das tendências atuais, né? O FAST trazendo o principal evento do ano de uma forma gratuita, através de um canal que foi o protagonista das Olimpíadas no país. Então, respondendo a sua pergunta, estamos felizes com a parceria, isso nos traz muito orgulho, principalmente quando a gente bate recordes, isso para a gente é muito interessante. E o Cazé, ele também trouxe uma coisa que para a gente ainda não tinha visto. Eu não sei se algum dia eu comentei com você, mas o Brasil e o México, a gente tem uma conversão de usuários altíssima, mais do que outros países. Nós já somos benchmark nisso. E eu nunca achei que a gente fosse ainda trazer mais usuários. A gente tem uma conversão de mais de 50%. A gente já sempre teve 48%, 49%. O que significa essa conversão de usuário? Qual que é o fenômeno? Todas as televisões ativas, conectadas à internet, o percentual que estão usando o TV Plus por mais de 15 minutos. A gente usa uma conversão super alta, né? Não é base no mercado, o mercado às vezes nem usa mínimo de tempo, a gente usa alto justamente para a gente poder ter uma relevância na publicidade, né? Não adianta ele só ligar e sair, ele precisa estar assistindo e engajado. Então, a gente está falando que antes das Olimpíadas, entre 48 e 49, era super alto. Com as Olimpíadas, a gente trouxe um fenômeno interessante, que foram novos usuários. Então, existe um dado da Cazé TV que 50% dos jovens brasileiros assistiram às Olimpíadas através do canal, em alguma plataforma. Se a gente pensar que esses jovens, eles também trouxeram as suas famílias para assistir, né, através de uma nova narrativa, engajando a família toda, então, você imagina o alcance do que foi isso. Então, a gente teve também um marco do maior número de novos usuários, que eu trouxe no Cazé TV. E aí a nossa conversão está em 52%. Isso para a gente assim, é super alto. Se pensar em qualquer plataforma de streaming, de qualquer pessoa que tenha lá o aplicativo baixado, 52% usando por mais de 15 minutos é uma conversão estrondosa. E quando a gente considera também esses novos usuários, a gente tem acompanhado, porque a gente tem uma preocupação muito grande com o churn, né? Então, a gente precisa que esses novos usuários, eles se engajem na plataforma. E aí, 82% desses usuários, eles ainda estão usando a plataforma em outros canais. Então, eles vieram talvez pelo Cazé TV, mas eles passaram a navegar e conhecer outros canais e viraram usuários da plataforma. Então, isso para a gente é um ganho muito grande.
É interessante porque resgatando um pouco aquilo que você falou, né? A Samsung é um hub que tem tudo, né? Então tem os canais lineares, tem os canais abertos, tem os aplicativos dos próprios serviços, né? Você tem aplicativos de plataformas de streaming, aplicativos de plataformas de conteúdos na internet, e você tem o Samsung TV Plus com os canais que estão disponíveis por ali. Então você também está nessa briga, né? Assim, você também está tentando engajar a audiência e trazer essa audiência para dentro do Samsung TV Plus, né? Exato, não é automático, né? Ligou a televisão, já está lá no Samsung TV Plus. A gente precisa oferecer um portfólio relevante, né? Não adianta a gente apenas estar fácil de acesso, né? A gente tem essa grande vantagem da facilidade do acesso, mas podia ser fácil acessar, mas o conteúdo não engajar, né? Acontece muitas vezes, né? De você ter uma coisa que ali é só um clique, mas o meu conteúdo não é localizado, né? O conteúdo não fala com a população, não tem as séries que as pessoas estão querendo assistir, não tem um conteúdo familiarizado, o público é familiarizado. Então, não adianta só ter um serviço de fácil acesso, a gente precisa engajar. Precisa ter relevância em todo o portfólio. Também não adianta a gente ter um canal âncora, não adianta a gente ter só o Cazé TV. A gente precisa que todo o nosso portfólio ele tenha conteúdo para todos os interesses. Então, isso é algo que a gente tem um cuidado muito grande, né? Então, a gente apostou grandes fichas no Cazé TV, mas ao mesmo tempo a gente não deixou de olhar as outras, os outros gêneros, os outros nichos, digamos assim. Esse é um ponto que eu queria trazer nessa nossa conversa, porque assim, a gente já tem algum tempo aí de canais fast acontecendo no Brasil, né? Já não dá para a gente dizer que é uma novidade, né? E o mercado se engajou nisso. Inclusive, outro dia me veio uma demanda aqui de uma pessoa que está fazendo um estudo sobre isso. Assim, tem alguma medição de quantos canais fast a gente já tem no Brasil, né? Algum registro, alguma lista? Eu falei, bom, praticamente, acho que tudo que deve ter, né, está disponível. O Samsung TV Plus deve ter a boa parte desse conteúdo. Você tem ideia de qual que é o tamanho desse mercado hoje? Como que ele cresceu, como ele se desenvolveu? Seja em número de canais, seja em diversidade. Como é que você mensura isso hoje? Vamos dar o exemplo dos Estados Unidos. Né? Estados Unidos hoje tem registrado mais de 2.000 canais únicos. Né? Não estou considerando os canais que são repetidos por plataforma. Se for considerar isso, são mais de 6.000 canais. Então, se a gente pensar em 2.000 canais na língua inglesa, pensar que alguns desses canais eles são localizados para outras regiões, né? O mesmo feed, mas em outras línguas. A gente triplica, no mínimo, isso, né? Porque vamos pensar no português, no espanhol, isso triplica. Então, a oferta é muito grande. Né? E aí, quando a gente olha também mercados maduros, o que está acontecendo? Qual que é o fenômeno que está acontecendo? Todos os grandes players já estão se movimentando para o fast. Né? Estão oferecendo uma camada ali gratuita, suportada por anúncios. Então, a gente já vê um fenômeno acontecendo com as operadoras de TV por assinatura nos Estados Unidos, aquelas que têm, principalmente a que vem com banda larga. Então, elas já estão entrando nessa onda de incluir o FAST por diversos motivos, não só por uma questão de custos, mas também por uma questão de poder oferecer uma diversidade melhor, maior, né? Que o FAST ele tem uma dinâmica diferente do que os canais tradicionais. A gente vê plataformas de streaming, né, criando essa camada também gratuita, ou uma camada mais barata, né, por estar suportada por anúncios. A Hulu, nos Estados Unidos, foi a grande percursora, né, desse movimento. A gente já vê outras plataformas já seguindo, aqui no Brasil a Disney já tem a sua camada por assinatura. Então, eu acho que quanto mais isso for, novos players forem entrando, mais o número de canais vão aumentar. Existe um limite? Não existe um limite. Não limite técnico. Né? Mas a nossa plataforma nos Estados Unidos tem 400 canais. Aqui no Brasil a gente tem 97, a gente vai chegar em 100 semana que vem. No México, a gente já está em 115. Mas por que a gente não está nos 400 canais? Porque a gente tem um cuidado com a língua. Né? Para a gente é muito importante que os canais que a gente esteja oferecendo, ele faça sentido estar ali. Se ele não está legendado ou ele não está dublado, ele é um canal que é não verbal. Né? Ou é um canal de um nicho específico, como um Bloomberg, por exemplo, que tem uma notícia ali para um nicho que tudo bem estar em inglês. Mas a gente tem esse cuidado de ter um portfólio extremamente curado,
que faça sentido para o nosso país. Se a gente quisesse, se a gente não tivesse esse, né, esse critério, a gente conseguiria já ter 400 canais no Brasil. A gente não quer. Então tá bom. Então, se a gente tiver milhões de ofertas em conteúdo em português, você chegará a 400 canais? Não. A gente não está numa maturidade ainda de mercado para ter toda essa oferta, né? Se a gente pensar nos Estados Unidos, eles já vivem essa quantidade de canais na Pay TV, né? Isso já é algo normal para eles. Para a gente, se a gente pensar na Pay TV, a Pay TV tem o quê? 110, 115 canais. Então não faz sentido. E dispersar muito também é complicado, né? Porque, assim, vai trazer um efeito que talvez seja negativo no momento em que o mercado publicitário está começando a entender e fazer as suas apostas e desenvolver os seus modelos, né? Então, se você dispersa muito, essa outra parte, que é a parte de monetizar, né? Esses canais todos, pode ser prejudicada, né? De alguma maneira. Não, eu acho que prejudica no nosso momento, não só na publicidade, mas também no engajamento, né? Assim, é um serviço novo. As pessoas não estão acostumadas. Então, se a gente trouxer um monte de canal que as pessoas não estão acostumadas, né, para elas irem aprendendo, irem entendendo como funciona a dinâmica, e ela não conseguir se encaixar, e não conseguir se achar ali em nada, não faz sentido, né, também para a gente ter uma plataforma só para falar que tem. Então, isso é um olhar que a gente tem também. Eu acho, na minha visão, que a gente não vai ultrapassar 150 canais. Essa é um limite que a gente tem estabelecido. Existe hoje em dia uma grande renovação, vamos pensar assim, pensando em canais que entraram lá no começo do Fest, que a gente também aceitou canais lá no começo do Fest, que naquele momento fazia sentido, né, e que hoje não faz mais. Então, existe ali também uma renovação da plataforma. Não significa que hoje os 97 canais que a gente tem vão ser os mesmos canais daqui a um ano, né? Pode ser que não. Então, isso é um fator também que a gente precisa considerar quando a gente fala dessa quantidade de canais que a gente vê aí sendo distribuída mundo afora. E até uma certa lição, assim, de como que você, né, como que você entende o ciclo de vida de um canal, né? Porque muitas vezes, assim, um canal ele vai surgir com um ciclo de vida de uma oportunidade de curto prazo, né? Um outro canal ele pode surgir com um pouco mais de fôlego, vai demandar aí um investimento de desenvolvimento de marca, desenvolvimento de personalidade e tudo mais, né? Então, assim, cada caso é um caso, né? Exato. Assim, existem dois olhares aí para isso, né? Tem o canal que a gente chama de pop-up, que é um canal que aproveita um momento, né? Então, vamos dar o exemplo do México. O México, a gente teve a Claro Esportes nas Olimpíadas, e a Claro Esportes ofereceu para a gente 4 canais adicionais para estar ali durante as Olimpíadas. Então, a gente teve... foram 3 canais adicionais, desculpa. Então, a gente teve 4 canais da Claro que funcionaram durante um mês. Acabou as Olimpíadas, os canais saíram. Não fazia sentido a gente ter todos esses canais, manter esses 4 canais com a quantidade de direitos esportivos que a Claro vai ter após as Olimpíadas. A gente tem também a oportunidade de Natal, né? Assim, Natal é um momento em que as pessoas gostam de assistir conteúdos específicos. Então, também tem esse momento que a gente aproveita aquilo. Não faz muito sentido, apesar de que nos Estados Unidos tem canal de Natal o ano inteiro, né? Mas aqui não faz muito sentido a gente ter, em agosto, filmes de Natal, né? Assim, a gente quer, geralmente, ali, outubro, novembro, dezembro, assistir esses canais. E também existem os canais que começaram no Fest como uma brincadeira. Existe isso, né? Canais que não olharam o Fest como um negócio, porque o canal ele precisa olhar ali como se ele estivesse realmente olhando o negócio. Não adianta pegar os conteúdos, colocar num liquidificador e achar que está pronto. Tem que ter curadoria, né? Tem que ter um cuidado ali estético, né? Como se tem hoje em qualquer outro canal. Não é porque é Fest que pode ser de qualquer jeito. Então, existem, obviamente, os aventureiros do começo do Fest, né? Não preciso nem dizer só no do Brasil, lá há 10 anos atrás, que hoje já não fazem mais parte, porque eles não entenderam o Fest como um negócio. Não vamos confundir Fest com User-Generated Content, né? Exatamente. Acho que tem uma gradação ali diferente. Exatamente. Agora, eu queria te ouvir um pouco sobre como é que está a leitura do mercado publicitário com relação ao Fest. Também, né, já há algum tempo de amadurecimento disso,
acredito que hoje o mercado publicitário já esteja respondendo melhor e entendendo o conceito do FAST, mas o que a gente pode dizer que vingou em termos de formato, em termos de aceitação, em termos de modelos que funcionam bem? É o patrocínio de um evento? Existe a ideia de um patrocínio do break comercial? Existe a ideia do patrocínio da propriedade como um todo? Uhum. O que está funcionando melhor hoje quando a gente olha sobre a ótica do business, sobre a ótica da publicidade? Sim. Bom, o modelo é basicamente o modelo da TV tradicional, né? Os breaks comerciais, né, entre os intervalos. A grande diferença é que a gente tem a possibilidade de segmentar, então a gente entregar um conteúdo mais, uma publicidade mais curada, e isso traz um retorno mais positivo para a marca, né? Essa é a nossa diferença da TV tradicional. Existem muitos casos de branded channels, que é muito interessante as marcas criarem conteúdos que fazem sexemplo para a sua audiência, para o seu nicho, e que está ali subtendido à venda de um produto, né? Assim, por exemplo, a Red Bull TV. A gente tem esse canal, não está no Brasil, mas ele está em outros países. Então, o Branded Channel é algo que o FAST tem trazido muito, né? Assim, as marcas poderem falar diretamente com o seu público através de um conteúdo, quer que seja, não especificamente ali uma venda, né? Não um televendas, mas uma venda de um produto já integrada com um conteúdo. Então, a Red Bull TV é um excelente exemplo para isso. Eles fazem isso de uma maneira muito, muito fluida, né? É um canal de lifestyle, né? De esportes, realmente é um canal que não está ali vendendo, né, o produto, mas é um canal que está atrelado à marca. Uma outra possibilidade é o branded content, né? A gente poder criar ali conteúdos específicos para alguma marca. Isso funciona muito, por exemplo, para canais de culinária. Então, a Tastemade faz isso muito bem, né? Ela vende, ali ela está fazendo uma receita usando algum produto de alguma marca que está ali patrocinando de uma forma muito natural. Então, esse modelo é um modelo que funciona hoje para o FAST. Respondendo a sua pergunta sobre se o mercado publicitário ele já entrou, né? Ele já entendeu o modelo. Está melhor do que quando a gente começou, mas ainda estamos num processo de educação. Acho que é um processo always on, né? A gente continua ainda com o Samsung Ads, que é nosso braço de venda de publicidade. Ele tem essa missão de educar todo o mercado, né? Educar as marcas, educar as agências, porque ainda existe aquela pergunta sobre da onde vai sair essa verba? Isso é online, isso é offline. E o FAST, né, a CTV como um todo, ela é uma terceira via. Ela, não ela é a mistura dos dois. Ela tem a facilidade, né, do offline, no caso do FAST, a linearidade, mas ela também tem a vantagem do online em de conseguir ter números, dados e uma entrega muito mais direcionada. Então, o mercado publicitário ainda está muito nessa. Isso não deveria nem estar existindo, essa pergunta, né? Eles teriam que já começar na definição do budget dele uma linha específica para a CTV. Isso ainda não existe. Até porque quando a gente fala em meios de consumir internet, né, se é que a gente pode chamar isso, o meio é o mesmo do consumir TV, que é a TV conectada, né? Então você consome TV no mesmo dispositivo que você consome internet. Então já é uma mídia por si só, né? Mas aí fica naquela briga, né, do budget. Eu tenho um budget para o online, eu tenho um budget para o offline, mas o FAST é o quê? É a terceira via. Então, acho que é o grande objetivo nosso, educar o mercado para isso. É um modelo disruptivo, né? Então a gente não tinha a pretensão de, na primeira tentativa, né, todo mundo entender e todo mundo começar já a investir. A gente avançou muito, né? Assim, já temos grandes marcas investindo no TV Plus. A gente não está no mesmo patamar que quando a gente começou, a gente está num outro patamar. Mas eu acho que ainda tem muito espaço para crescer, né? A gente ainda tem dentro do nosso planejamento aqui uma linha muito importante de educação do mercado.
Esse esforço é um esforço que vocês têm feito, mas você vê também os parceiros, os canais buscando acesso ao mercado publicitário, conversando com o mercado publicitário, tentando convencer que não só as métricas e a entrega e o analytics que vocês conseguem oferecer são relevantes, e a entrega, né, não vou dizer programática, mas a entrega segmentada que vocês fazem é relevante, mas também o conteúdo em si é relevante, né? Você tem Exato. Conteúdos de peso relevante. Você está vendo esse movimento acontecer também? Sim, sim. Eu acho que os canais que já estão indo, né, fazendo a sua venda, né, individual, são os canais que já têm uma mentalidade de ad sales, são os canais maiores, né, eles já têm uma equipe ali que vende. Os canais menores, ou os canais que não estavam nesse business, vamos dizer assim, que são estúdios, por exemplo. A gente tem estúdios que estão criando seus próprios canais. Eles, antes, o que eles faziam? Eles distribuíam o seu conteúdo para outros canais. Agora não, eles estão criando o seu canal. Eles ainda não têm esse expertise do ad sales, né? Eles ainda não têm essa não é nem só a força, né, da operação da vendas, mas também o expertise. Então, aí a gente continua fazendo a venda. Então, eu posso dizer que é meio a meio. Tá? A gente ainda não faz, a gente não faz mais a maioria das vendas, mas a gente ainda faz 50% das vendas para os canais. E que tudo bem para a gente, né? Assim, a gente tem esse expertise, a nossa equipe do Samsung Ads é uma equipe robusta, né? A gente tem não só uma equipe de vendas, né? Enfim, mas a gente também tem uma equipe de analytics que ajuda a criar essa segmentação e ajudar as marcas a chegar no público certo. Então, para a gente, ok, e tudo bem. Mas quanto mais gente educando, melhor para a gente, né? Isso é muito importante. Então, agora a gente tem visto novos players atuando no Brasil, né? Existiam muitos canais que não tinham equipes, muitas plataformas que não tinham equipes locais. Então, a gente já viu essa movimentação agora em 2024 de outros players também formando as suas equipes. Não só equipes de curadoria, mas também equipes de ad sales. E quanto mais gente for para o mercado educar e explicar esse modelo, né, de como funciona e das vantagens, melhor para a gente. A gente está sozinho nesse mercado há 2, né, a gente lançou há 4 anos, mas a gente começou a investir mais intensivamente nos últimos 2 anos, como você mesmo disse. Então, sozinho é uma educação solitária, né? Assim, é muito melhor que tem outros players. Então, para a gente, ótimo que tem outros chegando. Nos Estados Unidos são 18 plataformas de FAST. Aqui a gente, né, são muito poucas. Então, com força eu conto nos dedos de uma mão, talvez, né? Assim, que tenha um pouco mais de dedicação a isso. Agora, você acha que o mercado publicitário já entendeu e comprou as métricas de vocês? Porque, assim, claro, que 19 milhões de dispositivos conectados geram muita informação e geram muito dado, e a gente tem acompanhado esses dados, vocês têm falado sempre nos nossos eventos, trazendo isso nas entrevistas. Eles são muito impressionantes, são muito interessantes, são instigantes, mas a gente sabe que o mercado publicitário tem que trabalhar com credibilidade dos dados, tem que trabalhar com confiança, com continuidade, né, com uma série histórica que seja coerente e obviamente, né, vocês enfrentam, né, um mercado que produz dados há muito tempo, né? Então, você acha que, em termos de métricas, isso daí já está se resolvendo, bem resolvido? Sim, eu acho que esse é um grande ponto positivo do Samsung Ads, né? É conseguir traduzir, né, todo o comportamento do consumo nas nossas TVs para as marcas. Então, a gente consegue traquear desde que o nosso usuário liga a televisão. Né? Então, a gente consegue acompanhar todo o consumo. E isso traz uma infinita possibilidades de segmentação. Então, isso sim, o mercado de publicidade já entendeu como uma grande vantagem, né, da CTV. Acho que isso já está muito enraizado na natureza, né, do que a gente está vendendo. Então, a gente não tem nenhum questionamento, né, sobre as nossas métricas. Assim, a gente tem um processo extremamente confiável e é um processo global. O que é bom também, porque a gente acaba aprendendo muito no que está acontecendo em outros países e conseguindo dividir, às vezes, algumas tendências, estatísticas que estão acontecendo em outros lugares e traz esse expertise aqui para quando a gente vai fazer uma consultoria, uma análise, né, mais complementar para os nossos parceiros, para os nossos... E os dados de vocês estão sob escrutínio de todos os países, né? De vários parceiros. Então, assim, usando aquele termo de economista, os dados estão sendo espancados no mundo
mundo inteiro, está todo mundo testando para ver se é isso mesmo. Exatamente. Eu queria te perguntar, com relação a essa questão dos dados, do Analytics, da inteligência que vocês produzem, como é que isso também contribui na produção de conteúdo, porque eu penso que hoje, quando a gente está falando, né, de muitos conteúdos, a questão da visibilidade talvez seja aí o grande desafio, né, para quem está na ponta ali de tentar entregar um conteúdo interessante. O que dá para a gente dizer que funciona, que não funciona? Já existe uma tendência, alguma coisa que tenha relevância, que tenha atração no universo Fast, que é uma aposta certa, segura, que você recomendaria? Falar, não, se tiver que ir, vai por aqui, que isso aqui vai funcionar. A gente tem várias não vou dizer que é hipóteses, né, mas diversos exemplos, né, que deram sucesso. Um deles é um formato muito específico do Fast, que é o Single IP, né, que é um canal de uma marca específica. Então, quando vem um canal para mim e fala, vamos criar um canal com diversas novelas, aí eu falo para eles, por que vocês não começam com Single IP? A gente tem aqui todo um histórico, né, de resultado Brasil e mundo afora, do engajamento de um canal de uma marca só. É mais fácil de você comunicar, é mais fácil do consumidor entender, né, o conteúdo e achar e se engajar. Então, a recomendação que a gente sempre dá para quem tem uma série de conteúdos, principalmente séries longas, se quiser botar um dedinho, né, no Fast, começa com Single IP. Que é um formato que nasceu no Fast e a gente agora o Fast já está exportando aí para outras plataformas. Então, quando você me pergunta sobre recomendação, é isso. Quando você me pergunta sobre a descoberta do conteúdo, essa acho que é o coração ali de uma plataforma de streaming, né? Essa é uma grande... eu acho que é a nossa força ali, né? Principalmente quando a gente fala de CTV, é poder ter essas informações e poder fazer essa curadoria de uma forma usando toda a tecnologia que a gente tem, né? Então, assim, a gente consegue entregar para os nossos usuários, dependendo de como é o seu comportamento, dependendo de como são as tendências, né, que estão acontecendo, e fazer uma indicação mais assertiva. E um outro ponto que a gente também usa muito, a gente acha que o algoritmo, eu estava tentando lembrar o nome, o algoritmo é algo que não tem mais o que pensar. Todas as plataformas precisam ter uma solução de recomendação que usa ali o comportamento do consumidor. Mas o que a gente traz aqui de camada adicional é a curadoria humana. É importante a curadoria humana, principalmente quando a gente está falando de eventos culturais, né? A gente está falando de sazonalidade, né, de alguma coisa que aconteceu e que a gente precisa fazer o link. Então, isso tudo é muito importante na hora de você proporcionar essa facilidade da descoberta. E uma outra questão, quando a gente está falando de plataforma linear, como é a nossa, a gente precisa que o line-up ele seja muito bem distribuído, né? Assim, a gente precisa de categorias claras, né? A gente não pode ter uma categoria de entretenimento, né? A gente precisa destrinchar um pouco mais o que é o entretenimento, né? A gente precisa ter o reality show, a gente precisa ter o true crime, a gente precisa ter algo mais que seja fácil, intuitivo do consumidor para ele engajar, né? Então, eu acho que essa mescla, né, de ferramentas, o algoritmo, a curadoria humana, o cuidado de categorizar muito bem o nosso line-up, isso tudo é o que faz com que a descoberta seja cada vez mais fácil e intuitiva dos conteúdos. E isso também volta naquela pergunta que você me fez da quantidade, né? Quanto maior o nosso line-up, mais difícil isso acontece, né? Assim, por mais que a gente queira usar o algoritmo, fazer uma curadoria muito cuidada, categorizar, se tiver 400 canais, isso fica muito mais difícil, né? Então, isso é um cuidado que a gente também tem muito, muito certo aqui nosso, né? É algo que a gente tem esse olhar, né, de quantidade e de qualidade. Eu imagino também que, assim, a Samsung é uma empresa de tecnologia, um grupo de tecnologia, né? Então, assim, como a gente vê em todas as plataformas de tecnologia, o desenvolvimento
por trás do que está acontecendo é grande, né? Então, a inteligência artificial deve fazer cada vez mais parte aí do desenvolvimento tecnológico do Samsung TV Plus, do Samsung Ads, né? Eu acho que deve ter às vezes isso nem fica tão público assim, né? Mas com certeza tem muita inovação que está acontecendo aí por trás, né? E tem muita coisa que vai acontecer para o ano que vem, né? Não posso contar, mas eu acho que... Não vai dar o spoiler, né? Não posso. Esse não posso. Mas, assim, a inteligência artificial, sim, vai fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia, principalmente na hora da gente entregar um conteúdo relevante para o consumidor. Então, eu acho que isso... A inteligência artificial tem entrado também muito, as pessoas não sabem, né? Mas na dublagem do conteúdo e na legendagem do conteúdo. Tem muito canal já sendo dublado por inteligência artificial. Eu sei que isso traz milhões de outras camadas, né, de outras questões, de outras indústrias, mas isso é uma tendência que tem acontecido mundo afora. Não, também, o Brasil, a gente também agiliza, né? Agiliza o conteúdo, né? Imagina você conseguir instantaneamente ter um conteúdo em outra língua, né? Transcrito ou traduzido para o Brasil. Não, exato. E não é só, obviamente, não é todo o conteúdo que a gente consegue trazer essa tecnologia, né? A emoção, né? O toque humano, quando a gente está falando de um drama, ele é muito importante. E a inteligência artificial ainda não chegou nesse ponto. A gente está falando de outros tipos de conteúdo, né? Uma notícia, um documentário, algo que não precisa de uma emoção. Então, isso também é uma tendência que temos visto muito por aí, que na nossa própria plataforma temos canais já utilizando essa tecnologia. Aline, para a gente fechar esse nosso bate-papo aqui, que está ótimo, mas já está um pouco além daquilo que as pessoas normalmente ouvem quando estão escutando um podcast, se bem que eu acho que aqui, se a gente ficasse 2 horas falando, o pessoal ia escutar até o final. Eu tenho assunto aqui. Eu tenho esse problema, tá? Como jornalista, não para de fazer pergunta, tá? Então, à medida que você vai falando coisa, eu vou ficando mais curioso, vou querendo perguntar outros. Então, eu tenho que manter aqui no meu roteiro, senão a gente vai longe aqui. Mas o que eu queria te perguntar é com relação a um ponto que você já mencionou, que é a questão da curadoria, né? E curadoria está muito ligada à responsabilidade, está ligada à qualificação do conteúdo. A gente entende que esse ponto até surgiu no meio da nossa conversa, né? O que vocês estão fazendo não é um conteúdo gerado pelos usuários, pelo contrário, é um conteúdo altamente profissional que está sendo distribuído de uma nova maneira e monetizado de uma nova maneira. Como é que hoje tem sido esse trabalho de vocês de estabelecer essa curadoria, de direcionar os conteúdos, de ajudar, né, os parceiros de conteúdo a trabalharem melhor aquilo que eles estão propondo nos seus canais FAST? Sim, essa responsabilidade, ela realmente é muito importante, né? Eu acho que é o nosso primeiro olhar quando a gente está discutindo uma parceria. Né? Assim, o TV Plus ele tem a grande vantagem de não ter nenhuma barreira de entrada. Então, você clicou, o serviço está ali. Então, é muito sério, né, a gente deixar ali um conteúdo que qualquer pessoa dentro de uma casa pode acessar. E a gente tem aquele padrão de TV tradicional, né? Você assiste uma televisão, um canal, à noite, você desliga, vai dormir, no dia seguinte seu filho vai lá e liga a televisão e aquele canal está ali. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Né, muito sério, do que a gente vai colocar no nosso line-up. A outra, que é o conteúdo que a gente chama de seguro, né? A outra questão é a qualidade, né? Assim, não é porque é uma plataforma FAST que pode ser qualquer canal. A gente precisa ter ali uma qualidade de produção, uma qualidade, né, na estratégia ali da programação, dos horários, do schedule. A gente precisa ter um canal realmente profissional. Então, esses 2 critérios são os principais critérios quando a gente está começando uma parceria. Né? E aí, o que a gente pode oferecer para esses canais que eles entram na nossa plataforma? Esses dados. Né? Então, a gente tem dados diários que a gente divide com os nossos parceiros e que eles conseguem avaliar a performance do canal deles. Óbvio que a gente não entrega informação de nenhum canal concorrente, ele só consegue olhar do próprio canal. Mas aí a gente tem pessoas da nossa equipe que periodicamente conversam com esses nossos parceiros e ajuda nesse olhar, né, dos dados a entender como está a performance. Olha, seu canal
é um canal de reality, a gente tem mais outros 5 canais e o seu canal não está bem posicionado entre os outros, né? O que a gente tem percebido? Aí a gente vai a fundo exatamente no conteúdo, no horário que está sendo consumido. Então, assim, um exemplo, a gente tem o Dia TV, né? E aí a gente percebeu que a Dia TV estava programando a blogueirinha, as entrevistas da blogueirinha, com algumas horas de diferença do YouTube. Isso no Fast não é importante. O Fast é que o horário faça sentido e que os consumidores saiam. Então, assim, às vezes fazer com algumas horas depois, porque não deu por uma questão do ao vivo, isso para a gente não é relevante. É relevante que seja no horário que faça sentido. Então, foi só um shift. Em vez de você colocar 3 horas depois, coloca no dia seguinte, mas no horário prime, né? Num horário mais interessante. Então, a gente consegue trazer esse olhar para todos os nossos parceiros. Né? Então, a gente tem ali, a gente tem um berçário, né? A gente tem os parceiros dos primeiros 3 meses, a gente tem um olhar muito mais de perto, mais profundo. Conforme ele vai evoluindo, a gente vai apenas ajudando e monitorando em casos específicos. E vocês têm feito também trabalhos assim, de laboratório, com pessoas que têm interesse de desenvolver canais Fast, workshops, assim, no sentido de ensinar um pouco quais são os caminhos das pedras, quais são os cuidados que tem que ter e tudo mais? Vocês estão trabalhando um pouco nesse processo de evangelização do mercado? Sim. A gente tem alguns momentos pontuais. Então, recentemente eu existe uma plataforma que chama Transforma, que é uma plataforma de educação do mercado audiovisual. Então, eu fui convidada a fazer uma masterclass sobre como criar um canal Fast. Então, ali a gente discutiu ali, foi super bacana, e até hoje eu recebo perguntas e comentários de pessoas querendo entender mais. Então, sim, eu sou super aberta a participar de eventos, podcast, para ajudar o mercado. Você é mesmo. Nos meus eventos você vai ser sempre convidada, porque para a gente é ótimo poder trazer esse tipo de informação. Sim. Você até mencionou o caso do Dia TV, né? No último Pay TV Fórum que a gente fez, o pessoal do Dia TV participou, e é muito interessante porque, assim, eles são um fenômeno e uma plataforma super importante na internet, né? E agora, fazendo essa transição para o Fast, né? Se vendo como um canal de TV, que a gente já tinha visto acontecer em alguns outros casos, e cada vez mais a gente está vendo na internet, nas plataformas tradicionais, esse conceito de canal surgir, e daqui a pouco todos eles certamente vão estar dentro numa organização de Fast, né? Então, assim, acho que agora se desenvolveu um caminho de crescimento para essa massa de criadores que estavam na internet e que estavam buscando aí um jeito de terem um canal próprio, né? Que não ficasse independente de uma única plataforma, né? Exato. E assim, eu sempre falo que é muito importante a abundância, né? Não é botar as suas fichas todas em uma plataforma só. É preciso você fragmentar também ali a sua estratégia, né? Quanto maior mais você distribuir o seu canal, melhor você vai ter retorno. Então, que a gente sempre fala, exclusividade é importante, a gente trabalha exclusividade em algumas outras formas, mas para esses canais que estão começando, quanto mais plataformas eles distribuírem o seu conteúdo, melhor. E aí o Dia TV é um exemplo, né? A gente tem o Manual do Mundo, a gente tem Fit Dance, a gente vai lançar daqui a pouco Acelerados, do Rubinho Barrichello, que é um canal fez 10 anos agora, né, no YouTube. Então, isso é um movimento que tem acontecido, é uma dinâmica diferente, né, porque é um público diferente, e só que estão todos muito rápidos nessa adaptação. Então, é algo que a gente tem visto e eu acho que vai cada vez mais ver isso acontecer. Com certeza. Aline, sempre um imenso prazer conversar com você. A gente sempre aprende, troca muita informação. Certamente a gente vai, em breve, voltar a ter outros papos, porque eu acho que tem muita coisa que está se desenvolvendo aqui que vai necessitar aí de um pouco mais de aprofundamento, de reflexão, principalmente acho que nesse trabalho aí de entender como é que o mercado publicitário está se apropriando dessa realidade dos Fasts, mas também, né, do ponto de vista dos criadores, como é que eles estão evoluindo e melhorando cada vez mais os seus produtos. Mas é isso, por enquanto ficamos por aqui. Te agradeço mais uma vez por essa parceria e boa sorte aí para vocês, que esses 100 canais cheguem aos 150 logo que vocês estão mirando e que o Brasil seja uma potência no Fast, como é na TV aberta, como foi para a TV por assinatura. Muito obrigada, Samuel. É sempre uma delícia. Conte sempre comigo, né, para falar sobre o assunto, para educar o mercado, para
para dividir ideias e também para aprender. Estou aqui sempre à disposição de vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Legal, eu que agradeço. É isso, pessoal. Ficamos então por aqui. Agradeço mais uma vez a Aline e em breve a gente volta com mais um Tel Aviv em Foco, trazendo um tema interessante, uma pessoa interessante para a gente conversar sobre o mercado audiovisual. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.